5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E tem uma novidade. Agora você pode escolher a música de abertura. Quem escolheu a música de abertura de hoje foi o soldado Wallace, ou melhor, o ex-soldado do grupo Treme Terra, do 2º Esquadrão do Regimento de Cavalaria de Guardas. Isso mesmo. Minha querida e linda turma do 9º ano, nesse dia 14 de maio, nós vamos falar sobre o abstracionismo. Isso mesmo. Vamos falar sobre seu surgimento, a arte abstracionista, suas vertentes, e vamos conhecer muito mais a fundo, com muito mais emoção, porque é aula do professor Cláudio Neto. Então, bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. O surgimento do abstracionismo. Bom, primeiro vamos falar o que é o abstracionismo. Ele é um movimento artístico que é caracterizado pelo uso de formas e objetos que não representam uma realidade concreta. Ou seja, a representação da realidade é feita com linhas, cores e formatos desconstruídos. Isso mesmo. E esse abstracionismo, esse movimento vanguardista em que a representação da realidade é feita de maneira desconstruída, com o uso de cores, linhas e formas abstratas. Também chamado de arte abstrata, tem registros dessa forma de arte desde a pré-história. Mas esse conceito de abstracionismo foi consolidado mesmo aqui, no início do século XX, com o início do movimento liderado por Wallace Kandinsky. A chegada do movimento abstracionista rompe de uma vez com toda e qualquer referência concreta, ou seja, tudo é abstrato nessas obras, como se estivessem criando uma realidade paralela, um universo autônomo, abstrato, em que essas linhas, formas e cores não são, na verdade, o que se vê. Essa ideia pode ser sintetizada na frase de Kandinsky: criar uma obra de arte é criar um mundo. O movimento abstracionista tem grande influência entre os artistas do século XX e até do século XXI, envolvendo dentro desse conceito de arte abstrata outras correntes artísticas, como o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o futurismo, o surrealismo, que é a nossa próxima aula, e o neoplasticismo. É isso mesmo. Bom, além do Wallace Kandinsky, tem também o Pierre Mondrian, entre outros, como Jackson Pollock, Paul Klee, Robert Delaunay. Enfim, o artista japonês radicado em São Paulo, chamado Manabu Mabe, foi o precursor desse abstracionismo no Brasil. E algumas características são, por exemplo, a representação do mundo desligada à realidade visível, negação do figurativo e da imitação do mundo, uma desconstrução das figuras naturais, simplificação de forma, inovação no uso da cor, rejeição da perspectiva, oposição à iluminação convencionalmente retratada. Nesse contexto histórico, o movimento do abstracionismo surge em contraposição à noção de arte e beleza renascentista, ainda vigente na época. No Renascimento, o talento do artista era medido pela sua capacidade de reproduzir com maior verdade possível o mundo à sua volta. Tem alguns autores que defendem que essa popularização da fotografia no final do século XIX contribui para o surgimento da arte abstrata, já que não era mais preciso que a arte atuasse enquanto uma imitação do mundo. Então, os impressionistas do fim do século XIX e do início do século XX, como Monet, que já haviam começado a busca pela representação do universo por outros olhares,
teve uma preocupação dos impressionistas justamente com a luminosidade, muito mais do que a perfeita impressão dos objetos ou de pessoas representadas. Então, no começo aí do século XX, despontam dois estilos que começam a quebrar com essa ideia de imitar e abre-se espaço para que haja o avanço e a consolidação dessa arte abstrata. Isso mesmo. Esse abstracionismo informal, dentro do abstracionismo, é uma vertente que identificava-se mais com a transmissão de sentimentos e emoções através da arte, o que ficou conhecido como abstracionismo informal ou abstracionismo expressivo, ou ainda abstracionismo lírico. Legal, né? Alguns artistas que se identificaram com esse grupo trabalhavam ainda mais com sua subjetividade, traduzindo uma forte carga emocional nas obras por meio de cores e formas livremente interpretadas por instinto. Seu maior representante foi o que nós dissemos agora, o pintor russo Valissi Kandinsky. O abstracionismo geométrico ele era informal. Ele se preocupava com a emoção. O foco desse abstracionismo geométrico era justamente a forma. Os elementos das obras, suas cores e linhas, formavam composições geométricas. O artista que mais se destacou dentro dessa vertente foi o Pierre Mondrian. É mesmo. E no Brasil, ali por volta de 1951, nós tivemos alguns destaques como Antônio Bandeira, mas não é aquele de cinema não, o Ivan Serpa, o Iberê Camargo e a Lígia Clark. E olha, o surgimento desse abstracionismo aí no século XX, passando por esses padrões, assim, deveria ter como o Valissi disse que acreditava que a arte deveria ser como a música, ou seja, ter padrões sonoros como as notas musicais. Muito legal, né? Então, eu estou deixando aqui para vocês o seguinte. Eu quero que vocês observem com muito carinho as imagens que eu fiz aqui, ó. Essas duas imagens. E eu quero que vocês digam se vocês percebem qual dessas vertentes abstracionistas elas pertencem. Cada uma delas. E não se esqueçam também de justificar a sua resposta e de dizer o que você achou desse estilo abstracionista. Eu quero que você faça um desenho da sua mão de forma abstrata. Olha a colinha ali do lado. Na próxima videoaula, vamos falar sobre o surrealismo, ou seja, algo impossível de se tornar realidade. Freud explica. Será que o Freud explica? Aqui eu deixei para vocês o meu e-mail, claudionetoabccd1967@gmail.com, o Facebook da página História da História e no YouTube, Professor Cláudio Neto. Inscreva-se, inscrevam-se e comentem. Um forte beijo, um grande abraço. Será que seria o contrário? Sim. Um forte abraço, um grande beijo e até a próxima, quando nós vamos falar sobre... Tcharam! Tem nada de tcharam, não. O surrealismo. Vamos conhecer Salvador Dalí e muitos outros. Não se esqueçam do que eu pedi para vocês, ó. A colinha aqui da minha mão. Então, bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Não se esqueça. Não se esqueçam que nós estamos em quarentena e vocês precisam ter muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão do seu lado. E até a próxima videoaula com o professor mais divertido do mundo. Eu, professor Cláudio Neto. Fiquem bem e até a próxima.